Na aula anterior, a gente conversou bastante sobre círculos e elos, já introduzindo para vocês alguns papéis essenciais. Nessa aula, a gente continua falando dos papéis essenciais, com foco no facilitador, secretário e no modo selecionar. Os 4 papéis essenciais estão presentes em todos os círculos na aula 2. Eles são importantes para que a organização se mantenha funcionando de forma saudável dentro da autogestão. O facilitador e o secretário são papéis que atuam só dentro da reunião de círculo. O facilitador é responsável por conduzir elas, usando os 5 modos e seguindo os meta-acordos. Por isso, é um papel que existe bastante conhecimento sobre a organização orgânica. Já o secretário é responsável por agendar as reuniões, determinar a frequência e duração e também registrar os acionáveis decididos no encontro. Por exemplo, se alguém pede um projeto no Sincronizar, o secretário anota para que esse projeto possa ser acessado no futuro pelo círculo. Pode ser dentro de uma planilha ou até um software apropriado para isso. O secretário também tem outra responsabilidade bem importante, que é interpretar a estrutura organizacional e os meta-acordos, quando alguém pede, é claro. Todos esses registros são textos sujeitos a interpretações diferentes. Quando existe um conflito de interpretação, normalmente o secretário determina qual é a interpretação correta. Algumas combinações de papéis essenciais não são permitidas pelos meta-acordos. O elo externo, por exemplo, não pode ser um elo interno, do mesmo círculo, simplesmente porque isso comprometeria o conceito de ligação dupla entre os círculos. O elo externo também não pode ser facilitador do mesmo círculo, porque esses 2 papéis têm bastante autoridade, e combinados, geralmente não levam a um lugar muito saudável. Dos 4 papéis essenciais, 3 deles não são escolhidos pelo elo externos, mas ainda assim através do modo selecionar, com uma eleição. O elo interno, facilitador e secretário. Isso nos traz para esse modo de reunião que a gente ainda não abordou, mas que o objetivo é muito simples. Basicamente, eleger esses 3 papéis de tempos em tempos entre os membros do círculo. Os meta-acordos também dão bastante liberdade para você experimentar com diferentes formas de eleição. Para começar, sugerimos esse padrão, chamado de eleições integrativas. O facilitador atual começa falando sobre o papel que a eleição se trata. Pode ser o elo interno, facilitador ou um novo secretário. Na sequência, as pessoas registram o voto em um papel. Depois, elas leem o voto em voz alta e dão uma justificativa pelo qual escolheram aquela pessoa. Geralmente, o facilitador pede que as pessoas falem só de quem elas escolheram e não de outros candidatos. Depois, a votação é repetida. Dessa vez, as pessoas podem mudar de opinião com base na argumentação de alguma outra pessoa. Depois de entregar os papéis para o facilitador, o participante que mudou o voto explica o motivo. Os votos então são contabilizados e o facilitador propõe o participante que foi mais votado. Daí, uma rodada de objeções, como se fosse uma decisão integrativa. O facilitador pergunta para cada participante se ele ou ela tem alguma objeção à eleição da pessoa mais votada. Ele pergunta por último para a própria pessoa, que sempre pode dizer que não quer fazer o papel. Nesse caso, a eleição é repetida. Se não tiver nenhuma objeção, o facilitador considera a proposta aprovada e a pessoa é eleita para o papel em questão. Se tiver alguma objeção, o facilitador geralmente tenta integrar essa objeção, lembrando que só quem é membro do círculo pode votar. Se tiver algum empate, os meta-acordos determinam alguns critérios possíveis. Se só uma das pessoas votou em si mesma, essa pessoa tem a preferência. Se a pessoa que está desempenhando o papel está entre os empatados, ela continua com o papel. E se não for nenhum desses casos, o facilitador pode escolher aleatoriamente. Terminamos de entender os papéis de facilitador e secretário, junto com o modo selecionar. A gente vai praticar esse processo no encontro virtual do curso. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o modo cuidar. Até mais!